Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos de volta a mais uma programação da nossa televisão, programação Comunicando o Direito da GESUL TV. A nossa programação será reprisada na próxima quinta-feira. Nós temos então uma das prioridades agora nessas eleições que está para vir no dia 7 de outubro. Eleição essa que a sociedade está se mobilizando para que possa então você, telespectador, ter o voto consciente. Um voto consciente é muito importante porque se as organizações, tanto ela pública como as privadas, bem como a sociedade está se mobilizando para que o telespectador tenha um voto consciente, nós temos então agora essa semana um movimento do Ministério Público através do promotor responsável pela Lava Jato em Curitiba, que está trazendo uma campanha com referência à consciência do seu voto, telespectador. E também nós estamos então trazendo a você a conscientização também da instituição maçonaria, do qual também está levando de forma pública para que o telespectador e a sua comunidade da maçonaria tenha então um voto consciente. Também a mobilização está sendo feita pela uma das maiores instituições democráticas que se tem no Brasil, defendendo a sociedade, defendendo praticamente toda a população, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Em especial aqui no Rio Grande do Sul, através do presidente Ricardo Breia, lançou essa semana também uma conscientização para o voto, do qual vai ter agora, essa semana, uma abertura desses trabalhos que o Dr. Dino vai nos trazer. A nossa bancada hoje está composta, então, pelo Dr. Dino Veiga. Dr. Dino Veiga, como já dito anteriormente, é um advogado criminalista, especialista na área do júri, tem atuado bastante nesta área, é um dos conhecedores do meio social, dos problemas políticos, problemas da segurança, problemas da saúde, até porque foi um mestre levando ao conhecimento dos alunos de direito lá, outrora, na Ubra de Canoas. Então, uma satisfação, Dr. Dino, estar de volta aqui essa programação e para falar sobre um tema bastante importante, que seria o voto consciente. O país está mudando. Nós não vivemos numa situação democrática muito plena com referência ao que se tinha antigamente. A sociedade está pedindo mudança e os órgãos, tanto públicos como privados, estão se mobilizando para esse voto consciente. Doutor Dino. Uma satisfação estar novamente no programa, já está começando a virar um hábito e isso nos alegra muito. Doutor Cláudio, é muito importante, e nós já viemos há algum tempo já conversando, falando sobre essa responsabilidade do voto, porque o país chegou num momento que muitos estão desgostosos com a política, até porque existe um movimento, uma campanha aí que faz com que o cidadão ele acabe perdendo aquele entusiasmo, perdendo o interesse pela política. Mas isso vem em benefício de quem promove esse tipo de coisa. Porque é importante lembrar que o fundo partidário, e aí é uma coisa muito preocupante isso, o fundo partidário, que é aquele dinheiro que nós cidadãos, com os nossos impostos, esse dinheiro que vai para os partidos políticos,
esse dinheiro vai ser destinado tão somente para os que têm mandato. E isso vai trazer um problema muito sério, que é a questão da renovação. Isso é para manter quem já está com mandato. Veja que os deputados federais, deputados estaduais, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu escutei hoje, recentemente, né, no rádio, é que um dos partidos aqui com expressão nacional, eles vão dar mais dinheiro para um candidato a deputado aqui do estado do Rio Grande do Sul, mais dinheiro para um deputado que está com mandato, para um deputado do mesmo partido que é candidato ao governo do estado, um dos candidatos que nós temos a governador do estado. Ele vai ter para a sua campanha 2 milhões, que o partido vai destinar do fundo partidário, e o deputado estadual que vai à reeleição, esse deputado estadual, Cláudio, vai ter 2 milhões e 300, ele vai ter mais do que o candidato que vai concorrer à majoritária. Olha o absurdo disso. Né? E imagina aqueles que vêm, que são novos, que estão aí pela renovação. Com toda essa situação, o que começa a se fazer? Esse dinheiro, só para o telespectador entender, esse dinheiro que vem, quem é que banca esse dinheiro? Pois então, esse dinheiro do fundo partidário é o dinheiro que é arrecadado de nós cidadãos, através dos nossos impostos, tudo, que é destinado, que é o dinheiro que se tentou com as reformas políticas, e sempre se fala em reforma política e não acontece essa reforma, exatamente por isso. Né? Então é a sociedade que paga a esse sociedade nós é que pagamos a campanha, nós é que pagamos a campanha. E aí que está o cuidado. Por quê? Porque acaba continuando, né, se mantendo aqueles que já estão lá. E aí outra coisa importante, veja a situação que nós estamos. Fala-se muito em quem serão os candidatos à presidência da República. Aí se tranca numa situação de um apenado, que é um apenado, que está lá cumprindo a sua pena, né, que o partido vem tentando, e que vão dizer e tal, e aí fica, e tira o foco das questões que são muito importantes, que o que acontece? O presidente só governa tendo um Congresso forte. A maioria no Congresso. A maioria do Congresso, o que é o Congresso? São os deputados federais. Quais são os deputados federais? Para que haja renovação, nós temos que colocar quem não tem mandato. E aí vem uma coisa importante. E vem esses movimentos, né, que o doutor Delton Dallagnol, procurador federal, que é o procurador da Lava Jato, lançou um vídeo institucional que está circulando pelas redes, pelas mídias sociais, que é de uma campanha Unidos contra a Corrupção. E é muito importante, você, telespectador, nós todos temos que estar muito atentos de saber quem está concorrendo, saber da ficha criminal. Muitos desses que estão indo à reeleição estão respondendo processo criminal que tem passado, e aí a pessoa, né, porque como eu disse, fala-se só no presidente, e se esquece do deputado estadual, do deputado federal. Deputado estadual é de suma importância. Se faz pesquisas muitas vezes, doutor Cláudio. Você lembra quem é que votou da última vez para deputado estadual? Você lembra quem você votou a última vez para deputado federal? Muitas pessoas não lembram. A maioria. Né? Muitos, você sabe disso, às vezes você está lá na fila para fazer o voto, para depositar o teu voto, chega um amigo, opa, e aí, tu vai votar em quem, hein, tio? Para deputado estadual? Pá, não sei. Pô, vota no fulano. Não sei, vou votar. E aí fica a coisa. Às vezes pega o papelzinho no chão, né? Pega o papelzinho no chão, né? Que aliás agora é proibido, né? Já era. Então assim, ó, do doutor Dallagnol vale a pena olhar esse alerta que vem e fala sobre a questão do fundo partidário e fala sobretudo a questão da corrupção, Unidos contra a Corrupção, tá? Porque é para a consciência do cidadão, do eleitor, ter com clareza, né, e ter consciência do voto que vai fazer, porque só assim é que nós vamos conseguir mudar esse quadro que está aí. O segundo, e aqui do nosso estado, o doutor Ricardo Breyer, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, junto com o doutor
que é nosso também, que é o nosso gaúcho, Cláudio Lamáquia, presidente nacional da OAB Nacional. E a OAB vai lançar agora, no dia 8 de agosto, às 20 horas, no Teatro São Pedro, estaremos lá, a campanha do voto consciente. Né? E o que vem assim, de fundamental importância, é muito importante, essa campanha. Ela vai estar no site, vai estar disponibilizado aí para o telespectador. E um terceiro movimento que está sendo feito, e esse é um movimento que nos chama a atenção particularmente, que é uma organização que ela dificilmente se manifesta publicamente, ela dificilmente vem a público e se posiciona, né, publicamente sobre situações como essa de política e tal, que tem uma grande força, na história no Brasil e na história das grandes nações, né, que é a maçonaria. Né? A maçonaria, aí a grande loja do Paraná, o Sereníssimo Valdemar, o nome dele, eu não tenho aqui o sobrenome, mas também tem um vídeo institucional onde traz, alerta a toda a população a essa consciência de fazer o voto e votar bem. E é muito interessante isso, porque quando a maçonaria vem a público e traz o seu anseio e proclama a sua posição, é uma coisa para nós estarmos muito atentos, porque vejam como a coisa é delicada e como a coisa requer, sim, muita atenção. Vejam que nós estamos aí há 2 anos sem presidente, nós temos um presidente que uns chamam de golpe, outros chamam de... E aí fica essas discussões, esses... Presidente tampão, na verdade. É uma peça que está lá, né? Uma figura que não vai nem à reeleição, já cumpriu o que tinha que cumprir, e que vá assim até o final, né? Para que em outubro a gente possa, sabe? E aí a nossa casa, nosso estado, nosso estado do Rio Grande do Sul, para se ter um bom governo, o estado do Rio Grande do Sul está precisando muito se reerguer, voltar a ter aquela força que a gente tinha no tempo que nós fomos já os celeiros do Brasil. Nós éramos exemplo de política, inclusive. Tá certo. Né? Nós vamos então assistir esses 2 vídeos aí e nós já retornamos. Olá pessoal, meu nome é Deltan Dallagnol, eu trabalho como Procurador da República coordenando os trabalhos do Ministério Público em Curitiba, na Lava Jato. Eu estou aqui trabalhando, estou aqui com a minha colega Isabel Groba, também Procuradora da República na Lava Jato, e nós temos uma novidade para contar para você. A sociedade civil se organizou contra a corrupção de modo muito forte nesse ano de 2018. E nós, brasileiros, teremos uma grande oportunidade de usar a maior arma desse ano contra a corrupção, que é o voto. Entidades apartidárias e muito respeitadas na sociedade civil, como Transparência Internacional, Observatório Social, Instituto Etos, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Contas Abertas e o Instituto Cidade Democrática se uniram para lançar uma grande campanha anticorrupção. Essa campanha vai incentivar você e todo brasileiro a votar em candidatos de acordo com a sua preferência ideológica, de acordo com a sua visão de mundo, mas que atendam 3 requisitos básicos. Primeiro, apoiem a democracia. Segundo, tenham um passado limpo. Em terceiro lugar, apoiem um grande pacote anticorrupção. Um pacote anticorrupção que ataca a corrupção em 12 diferentes frentes, promovendo integridade no setor público e no setor privado. É um pacote que foi construído por mais de 200 especialistas, liderados pela Transparência Internacional e pelas escolas de direito da Fundação Getúlio Vargas. Agora, existe um site que eu queria deixar para vocês, e eu queria que você entrasse lá e que você se cadastrasse, que você assinasse embaixo dessa campanha. Esse site se chama Unidos contra a Corrupção. Basta você digitar lá www.unidoscontracorrupção.org.br, lá em cima na tela, e você vai estar nessa página em que você vê aí diferentes cores representando diferentes visões de mundo que estão se unindo contra a corrupção no Brasil. Porque independentemente de visão ideológica, se tem uma coisa que todo mundo tem muitas razões para ser contra, é a corrupção. Entrando nesse site, você desce um pouco e você vai ver que existe o espaço para você assinar e fazer parte da sua união. Pois bem, eu vou assinar,
Vou me cadastrar, não esqueça de clicar nesses 2 quadrinhos para dizer que você quer receber as mensagens, quer seguir os desafios, quer fazer parte dessa campanha. Preencha seu e-mail, clique em enviar, eu estou fazendo isso hoje e eu vou fazer parte desse desafio. Faça você também e espalhe essa ideia, fale sobre essa ideia para pelo menos 5 amigos seus nos próximos 5 dias. Não vamos deixar de fazer parte da maior campanha anticorrupção da história do nosso país. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Com a palavra, o sereníssimo grão-mestre da Grande Loja do Paraná, irmão Valdemar Kretschmer. Meus irmãos, o Brasil passa nos últimos anos por uma crise da ética e da moral na política sem precedentes. A corrupção, a má versação do dinheiro público atingiu as raias do absurdo. Neste final de ano, nós teremos as eleições para os executivos e os legislativos nos níveis estadual e federal, o que enseja uma grande oportunidade para a mudança. A maçonaria sempre foi protagonista das grandes transformações do nosso Brasil, na nossa independência, na proclamação da República, na abolição dos escravos, entre outros. E nós hoje não podemos ficar com os braços cruzados, nós temos que ir à luta. A Grande Loja do Paraná, em conjunto com a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, está desenvolvendo uma campanha alicerçada em 2 slogans principais: o voto consciente e reage Brasil. Votar com consciência significa votar em candidatos comprometidos com a democracia, votar em candidatos com reputação ilibada, com passado e ficha limpa, votar em candidatos dotados de sabedoria, de inteligência, de cultura e de elevados valores éticos e morais. Reage Brasil significa que a nossa responsabilidade não se restringe ao nosso voto, mas que nós temos que ser os multiplicadores desta ideia, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na igreja, no clube e em todas as nossas relações sociais. Vamos lançar mão da mídia eletrônica, o que estiver ao nosso alcance. A hora, meus irmãos, é agora. Vamos trabalhar forte para o bem-estar da nossa pátria e para um Brasil livre de corrupção. Felicidade a todos e que o grande arquiteto do universo os abençoe, proteja e guarde. Gigante pela própria natureza. Estás frágil, nossa pátria colosso. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som de protestos e à luz de escândalos revelados. Olá, telespectador. Então verifica que esses vídeos, belíssimas recomendações do promotor e responsável pela Lava Jato em Curitiba, também esta instituição maçonaria. A maçonaria é uma instituição que geralmente está nos bastidores. Ela trabalha com, dentro dos seus membros, de forma, se reúne todas as semanas para tratar sobre assuntos de política, assuntos em gerais e também da nossa paz, da nossa consciência. Ela é uma instituição milenar, né? Se dizia uma das pessoas outro dia de que 3 instituições que duram de forma secular que é o militarismo, a Igreja Católica e também a maçonaria. E aí essa pessoa explicou por quê. Todas elas têm um ritual. O militarismo tem um ritual, a maçonaria tem um ritual e a Igreja Católica também tem um ritual. E se vê então esta instituição que dificilmente ela vem a público para trazer uma consciência à sociedade. Ela trabalhou desde o tempo da Revolução Francesa, vem atuando então em prol da melhor da democracia, melhor da sociedade. Então, o que se observa nesse sentido desses vídeos aí, doutor? É plausível, a sociedade tem que realmente abrir o olho para que possa então entender que o voto é consciente? Isso é uma satisfação, é uma alegria isso que está acontecendo,
essa consciência que vem, né, e que outras organizações, eu imagino que devam se associar, né, a essa situação, porque veja a questão como muito bem colocasse, Cláudio, doutor, a maçonaria, ela tinha um tempo aí que se falava da maçonaria, era uma sociedade secreta, né? De uns anos para cá ela passou a ser uma corrente dizendo que ela seria discreta. Mas sem entrar nesse mérito, a verdade é que raríssimas vezes se vê uma manifestação, se vem a público, como tomou frente aí o Sereníssimo lá da loja do Paraná. Grande loja, né? do Paraná. E o vídeo nos demonstrou muito, deixou muito bem claro aí essa consciência. E isso é muito importante, que não fica só para o nosso próprio consumo, né? É muito importante que a gente converse com os nossos filhos, com os nossos amigos, trazendo essa consciência e priorizando essa questão da renovação. Chega de manter esse tipo de gente que está lá. O Brasil está desse jeito porque há muitos e muitos anos vem. E, sobretudo, os últimos 16 anos. Vimos o que esse partido fez aí. Acabar com o país. E agora nós temos que lamber as feridas e nos erguer. Nós temos que nos unir, buscar a nossa pátria, elevar a nossa nação e buscar aquele senso que nós somos da base familiar, enfim, buscar botar o Brasil nos eixos novamente. Obrigado, doutor. Então, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco da nossa programação Comunicando Direito. O próximo bloco nós vamos falar sobre um pouco de segurança pública, sobre uma operação que ocorreu agora esta semana de grande repercussão, não só aqui no Rio Grande do Sul, como nacionalmente. Nós estamos recebendo aqui novamente o Dr. Nelson. O Nelson é inspetor de polícia que está atuando na Polícia Civil de Viamão e é o nosso colaborador, e toda vez que nós ligamos para ele, ele vem aqui nos cooperar para trazer informação de segurança. Nós já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos de volta, nosso segundo bloco da nossa programação, Comunicando Direito da GESUL TV. A nossa programação, no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre a conscientização do voto. Conscientização esta que a sociedade, principalmente as organizações, estão se mobilizando para que você, telespectador, possa então votar de forma consciente e realmente votar naqueles candidatos que seja ficha limpa, que não tenha processo. Nosso segundo bloco agora, nós com a nossa bancada, agora com Nelson. Nelson é inspetor de polícia, atuando na delegacia de Viamão. Esteve no programa anterior aqui nos trazendo uma grande colaboração dentro da área de segurança e foi convidado novamente para aqui comparecer em virtude dessa grande operação que deu essa semana, envolvendo 300 policiais e de grande êxito para nós enquanto sociedade, para nós enquanto cidadão, porque estamos livres pelo menos de mais ou menos de 15 a 20 pessoas aí que poderiam estar no meio do tráfico, ceifando vidas. Também à minha direita, o Dr. Dino Veiga, advogado criminalista, atuando no Tribunal de Júri, foi professor de Direito na UBRA de Canoas e com grande conhecimento nessa área, tanto de segurança, tanto também na área de saúde, que está aqui nos colaborando para que você, telespectador, possa ter as informações atualizadas e da semana. Nelson, seja bem-vindo, Nelson.
A Polícia Civil está trabalhando mesmo, né? Boa noite aos integrantes da mesa, doutor Tino, doutor Cláudio. Enorme satisfação estar aqui no teu programa de novo e principalmente porque a gente sabe que os teus telespectadores são assim, pessoas muito preocupadas com relação a essas questões em torno da criminalidade e, por consequência, da segurança pública. Tivemos, na verdade, doutor Cláudio, no dia de hoje, essa operação denominada Android da Polícia Civil, né, que iniciou lá na região de Três Passos e pegou uma série de municípios daquela região denominada de celeiro aí do estado, né? E que teve por desfecho mais de 20 prisões, muitos quilos de maconha, cocaína, que foram retirados aí dessas facções criminosas. Que a polícia está trabalhando, Cláudio, isso é uma realidade que eu não tenho dúvida que vocês têm percebido dioturnamente, né? O que tem me assustado, e eu quero trazer aqui para os amigos da mesa, iniciar uma reflexão, Dr. Tino, como que o tráfico de drogas consegue administrar essas suas empresas criminosas de dentro do sistema prisional? Ou seja, nós temos esses indivíduos encarcerados, cuidados pelo Estado, alimentados pelo Estado, e ainda assim atuando fortemente nas facções que integram, chefiam, coordenam. Mas é interessante porque dá para dizer que é um modelo de abrindo franquias, né? Estão abrindo franquias no interior do estado, lugares como aqui em Butiá, por exemplo, que é aqui do lado da capital, né? Lugares pacatos, que tu não tem o crime, o tráfico lá, né? A banquinha está lá. Eles estão ramificando, as franquias estão abertas e graças a Deus nós temos aí essa operação particularmente, né, com a união da Polícia Civil, Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal. São esses avanços, essas coisas que vão trazendo tranquilidade para nós, né? Apesar do Estado, com toda, né, vem aí tropeçando, né, mas dentro do que é possível, dentro do que tem condições de fazer, aportando de forma corajosa. E os senhores estão de muito parabéns por isso, mas é preocupante. Isso realmente eu não sei, Nelson, na tua visão de policial, como é que tu vê isso, de como poder estancar essa coisa das franquias, porque estão espalhando, essa que é a verdade, né? A malha está solta. Observa, doutor Dino e o próprio Nelson, que isso aí faz parte daquele voto consciente que a gente falou no primeiro bloco, não é? Isso depende de políticas públicas de segurança. Só se faz segurança por quem tem conhecimento. Não se faz segurança para quem não tem conhecimento. Não se pode ter um delegado de polícia que não seja com conhecimento de polícia. Não pode botar um político lá nomeado para gerenciar um inquérito policial, da mesma maneira que não se pode colocar um secretário de segurança que não tenha conhecimento, ou pelo menos não esteja na sua volta com os assessores especialistas na área da segurança. Da mesma forma, a própria saúde, e assim sucessivamente. Outrora nós tínhamos ligação através de um guarda-chuva na Secretaria de Segurança, não é? Chefiada por um secretário, tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar e também a SUSEP. Hoje ela está praticamente desmembrada com secretários diferentes, mas o que ocorre? Nos Estados Unidos, Dino e Nelson, a prisão lá ela é individual. A pessoa, o elemento só sai lá de dentro da prisão, uniformizado,
para identificar que é um presidiário, e acorrentado mão e pé. Ele enfia a mão fora da grade, ele é praticamente acorrentado. Fazer isso aqui, Cláudio, tem uma então o que ocorre? Só pastor. precisa da vontade política para que possa então mudar e modernizar o presídio. Como está, não dá. Nelson, antigamente, não muito, aí uns 3, 4 até 5 meses atrás, um delegado diz, olha, se nós cumprir todos os mandatos de prisão do Rio Grande do Sul, não tem onde colocar. Não tem onde pôr. Não tem onde colocar. Então imagina, a polícia prende, o judiciário prende, tem mandato de prisão, e não pode ser cumprido todos, porque não tem onde se colocar essa massa carcerária. Então a estrutura de Estado não é do agente lá que está trabalhando lá na ponta, não é da pessoa que está lá. Então, o que se faz? O agente está enxugando gelo, porque não tem local para essa pessoa lá. E aí se vê, Aldino, nós que somos operadores do direito, que o judiciário está colocando pai de família preso, porque não pagou pensão, tirando vaga do delinquente. É verdade. Não é? E se vê deputados aí estaduais, deputados federais presos e com tornozeleira, roubando bilhões e bilhões de dinheiro, matando diversas criancinhas, enquanto um pai de família, às vezes trabalhador, que não teve condições de saldar aquele mês ou aquele, ou até com uma briga familiar, está cumprindo pena. Por que não coloca então uma tornozeleira nesse pai e deixa lá o local para, já que a estrutura é isso aí? Eu acho que parabéns à Polícia Civil ter feito uma integração entre Brigada Militar, entre Polícia Rodoviária Federal. Essa integração é importante, que outrora existia aquele revanche entre Polícia Civil e Brigada Militar. Hoje, com a alto indício de criminalidade que existe, então as duas corporações já estão se unindo para se proteger, porque hoje, se não se proteger, se não tiver essa integração, qualquer um pode ser acometido de um suposto crime. É isso ou não é, Nelson? Falasse assim com muita propriedade, doutor Cláudio. Tá? Nessa semana, essa operação que houve aí na região denominada de Celeiro, ela teve um incremento de diversos atores da segurança. Tá? Nós tivemos ali a Brigada Militar presente, as polícias rodoviárias estadual, federal. Não se sabe, mas também teve um trabalho de inteligência aí de outras polícias, de outros segmentos. E foi sim uma atividade muito direcionada ao tráfico de drogas determinado de dentro do sistema prisional, executado fora das cadeias. O Dr. Gino fez uma breve introdução de um assunto que tem uma complexidade muito grande, certo? Mas o amigo que está aí nos assistindo, a amiga também, precisam neste momento serem instados, serem exaltados na seguinte situação. Tá? Este ano nós temos um passo muito grande para tomarmos. É neste ano que você, cidadão, certo, pode nos ajudar, polícia, cidadãos de bem, trabalhadores, comerciantes, empresários, toda a estrutura, né, de bem que mantém a sociedade, a começarmos a enfrentar esse problema que se chama sistema prisional. Tá? Nessa semana, inclusive, eu mandei aí, doutor Dino, doutor Cláudio, uma foto para vocês aí de um dos estabelecimentos policiais que já não tem mais capacidade de abrigar presos. É porque o sistema prisional também não tem. Então, doutores, onde é que eles estão ficando? Dentro das viaturas, em frente às repartições policiais, novamente. E isso tem sido recorrente, isso tem ocorrido de forma regular. Então, o que nós precisamos refletir? Precisamos procurar candidatos que possuem clareza nas suas propostas,
de começarmos a enfrentar esse tipo de problema. Lugar do preso é sim dentro de um sistema adequado, dentro de um sistema estruturado, mas principalmente um sistema que seja capaz de mantê-lo ligado tão somente ao local onde ele se encontra, ou seja, a casa prisional. Não pode, doutor Dino, esse indivíduo ficar fazendo os links e os contatos necessários ao gerenciamento da facção, à administração dos negócios criminosos, inclusive, doutor Dino, as determinações de execuções, né, de atividades, coisas que a gente já tem um conhecimento mais profundo. E para começarmos a enfrentar isso, meu amigo, minha amiga, nós precisamos sim chegar no momento oportuno, que é as eleições, e começarmos a escolher candidatos que possuem um conhecimento mais técnico, um conhecimento mais específico, né, que tenham demonstrado já na nossa sociedade uma atuação firme, uma atuação em prol da sociedade, e que com essa experiência e através do voto se possa começar as reformas que são tão urgentes e tão necessárias nesse sistema. Nelson, assim, na verdade, Cláudio, nós precisamos fazer um programa para falar só sobre, e não sei se é o suficiente, acho que não vai haver tempo suficiente, para falarmos sobre o sistema prisional. O sistema prisional brasileiro tem que ser profundamente reformado. Profundamente reformado. Vamos dizer, o nosso alento agora foi votado, foi aprovado, e vamos ver como que vão fazer para implementar isso. Né? Vão fazer a cobertura para não haver mais sinal de celular dentro dos presídios. Isso parece aquela coisa assim, fazer coisa para, né, acenar para o público, porque a gente sabe que na prática fazer a implementação disso é uma coisa muito delicada, porque nós temos, por exemplo, a cadeia pública, o antigo presídio central de Porto Alegre, ele é administrado pelos presos, todos nós sabemos disso. Essa é a verdade. E quero ver tirar o sinal de celular lá dentro. Como que vão fazer isso? Mas enfim, isso eu sugiro que a gente pode fazer uma pauta e trabalhar e falar bastante sobre o sistema prisional. Mas nós temos um tamborete aí de 3 pés, que para ficar em pé, e aí é que está a questão, porque a questão da criminalidade, da segurança pública, que é importantíssimo, nós temos que estar muito atentos nisso, mas nós temos a questão da saúde. A questão da saúde é o que acontece. O tráfico existe porque tem o consumidor. E esse consumidor é um doente. Esse consumidor, as políticas públicas para atender porque a devastação humana que acontece, por exemplo, com as cracolândias que estão espalhadas dentro de Porto Alegre e pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, nas grandes cidades, como Caxias, Pelotas, enfim, Rio Grande, que é uma cidade portuária. E isso é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Tanto é que hoje o viciado já está até descriminalizado. Não é verdade? Então, essa é uma situação. E aí nós vamos no terceiro pé desse tamborete, para que ele possa se sustentar, que é fundamental, que é a questão da educação. Gente, aí me dá saudade, sim, do Dr. Leonardo Brizola, que fazia aqueles turnos integrados do CIEPS, que é uma coisa que podia estar aí continuando, está sendo feita, para trazer o jovem, se conscientizar o jovem, trazer o esporte, a cultura, e não fazer ideologia política e fazer todas essas coisas todas nós temos que estar atentos com um voto que nós vamos fazer, e a consciência que nós temos que ter. Tá certo, então. Nós estamos encerrando esse nosso bloco. Em primeira mão, gostaria, a princípio, de mandar um abraço ao delegado regional de Passo Fundo, delegado esse responsável por toda essa operação, ele que capitaneou praticamente toda essa operação, aonde então, através de uma investigação de mais de ano, aonde chegou êxito nessa operação da própria polícia. Também o delegado Diego, né? 3 Passos, digo,
Três Passos, vejo ser de delegado regional de Três Passos. Nós vamos encerrar esse bloco, nós já retornamos com o nosso terceiro bloco. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos de volta no nosso terceiro bloco da nossa programação Comunicando Direito. Esta programação poderá ser revista agora na quinta-feira e toda e qualquer programação, tanto esta como as demais anteriores, poderão ser vistas através dos nossos canais sociais. Nós temos uma página no YouTube, Comunicando Direito, e também nós temos uma página no Facebook, Comunicando Direito Oficial, e também através do Facebook, comunicandodireito@gmail.com. As nossas programações poderão ser todas elas revistas através desses meios de comunicações sociais. Hoje a nossa programação nós estamos falando sobre a consciência do voto, conscientização então que não só a mídia como a sociedade através dos seus dirigentes, OAB, maçonaria e Ministério Público, está patrocinando essa conscientização do voto. Também nós estamos falando sobre segurança pública, de uma grande operação que deu essa semana, do qual se retirou do meio social praticamente 15 traficantes da grande Porto Alegre. Nós estamos com a nossa bancada aqui, o doutor Dino Veigas. Dr. Dino Veiga, ele é advogado criminalista, e também o Nelson, inspetor de polícia, já há bastante tempo aí, atuando dentro dessa área, trazendo essas informações deste trabalho que a Polícia Civil está fazendo em prol da segurança do Rio Grande do Sul. E também, por estar sofrendo na pele, claro que também traz a sua opinião política, do qual acha importante que alguma coisa de estrutura deve mudar. Doutor Dino, essa operação, ao visto da sociedade, ela foi bem vista? Sem dúvidas, traz uma tranquilidade, que é aquela tranquilidade que vem se buscando aí, né, de poder saber que quem cuida de nós está trabalhando, está atuando, e sempre é muito celebrado, muito bem recebido, sim, sem dúvida. E é muito importante isso que vem acontecendo para trazer essa segurança para nós. Mas eu queria aproveitar... Eu queria falar, porque uma outra situação que aconteceu agora, Nelson, que foi a morte desse rapaz do Uber aí, né? Essa semana. Eu não tenho um número aqui, mas me parece que já mais de uma dúzia já que aconteceu desde que o Uber foi implementado, é isso, né? Isso é um absurdo, é uma coisa maluca, e uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi feita uma carreata saindo lá do Largo da Ipatua, o Zumbi dos Palmares, até ali a Lomba do Pinheiro, no Jardim da Paz, passando pelo centro, e os motoristas do Uber, todos eles falando, o protesto era contra o prefeito Marquesan, e isso me chamou a atenção bastante, muito, porque a questão para mim é uma questão de segurança, é uma questão do que está acontecendo, mas esse viés de trazer para a responsabilidade do prefeito, que não é a responsabilidade do prefeito, eu entendo que não seja, mas aí vem uma outra questão, que foi como foi colocado o Uber dentro de Porto Alegre, sobre a situação do Uber, que dizem os motoristas do aplicativo, que é em razão deles começarem a poder receber dinheiro, né? Diferente do outro aplicativo, o Cabify, aqui ele não recebe e não se ouve falar de assassinatos de motoristas desse aplicativo. E então estaria aí uma questão política. Para mim, eu tenho um conceito muito certo sobre isso, que é a questão quando o Estado começa a se meter nas coisas
que não deve. Né? Deixasse o Uber como é no mundo todo, como funciona nos países europeus, nos Estados Unidos, da forma como funciona, e deixasse isso, talvez estivéssemos evitando isso. Mas isso são questões que foram levadas dentro da Câmara Municipal, e aí vem a questão política de novo, né? O cuidado que tem de votar, né? Por que vem essa corrente? Quem é que alimentou para que o pessoal saísse falando do prefeito? Como se a responsabilidade da segurança fosse municipal, fosse do prefeito. Né? Tem as minhas questões, a gente tem opiniões também, que também não são favoráveis, mas agora o prefeito que está aí, enfim, mas muita coisa boa que se faz, aí não se fala. Então tem essas explorações políticas que não cabem. Mas a minha preocupação, sim, eu quero aqui me solidarizar aí com os familiares e também com muitos amigos. Hoje a gente vê muitas pessoas que, como segunda opção para o sustento de sua casa, estão dentro do aplicativo, trabalhando no aplicativo e clamam, sim, pela sua segurança. Gostaria da sua análise, doutor Nelson, sobre isso, que certamente vai ter alguma coisa bastante para nos contribuir, muito além do que essa questão política, que me parece não cabe nesse momento. Doutor Dino, a questão dos aplicativos, ela sofre hoje a mesma coisa que o taxista sofria ontem, né? E sofre ainda, né? Hoje tem sofrido um pouco menos porque o aplicativo ele se tornou algo muito pujante, né? E como o aplicativo é um veículo não identificado, o que o criminoso passou a optar? Ele tem um crime quase que garantido, porque ele vai chamar o aplicativo, e agora ele tem a informação do aplicativo que cobra em dinheiro, que cobra em cartão, mas na pior das hipóteses ele vai ter um veículo que ele vai escolher, ele vai ter celular e ele vai ter assim a probabilidade de ter algum ganho, ou seja, o ganho que estiver no bolso do condutor. E o carro também. Que é o principal, é o que tem de mais valioso. Então, na verdade, surge a inovação para atender um segmento de mercado. Eu te pergunto, essas mortes, todas elas foram latrocínio? A grande maioria. Dá para afirmar isso? Dá para afirmar isso? A grande maioria, tá? Existem algumas investigações em andamento verificando se o condutor ali do veículo aplicativo, se ele não tinha algum tipo de envolvimento anterior e que possa ter sido vítima de facções contrárias. Mas na sua grande maioria, sim. Latrocínio. Até passional, teve aquela mulher que... Latrocínio. Porque do táxi, apesar de sim, hoje é uma figura... Mas os táxis, a gente sabe, aí, nós temos 4.300 táxis há mais de 20 anos. Né? E ficou estancado nisso. E hoje já estamos perto de 10 mil veículos dos aplicativos dentro de Porto Alegre. Né? O que dobrou. Talvez por isso, então, quando se fala em 15 mortes ou 12 mortes, que no táxi eu lembro, apesar de acontecer, mas era raros, esses episódios eram raros, não era uma coisa assim. E isso está começando, só esse ano, se não me engano, tivemos quase 8 mortes já. Tivemos mais. Dependendo da região em que formos avaliar, nós temos mais, com certeza. Mas, doutor Dino e doutor Cláudio, a violência não é um problema somente nosso aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil. Em 2008, quando eu estive na Inglaterra, e nós fomos numa missão técnica lá em função de uma pós-graduação na Unicinos, nós verificamos lá, nos 10 dias que estivemos na Inglaterra, que lá também tem violências diferenciadas, mas qual é o diferencial? Tu tens uma resposta do poder público muito mais rápido. Nós presenciamos assim brigas iniciarem e saídas de bar, em questão de 2, 3 minutos a polícia já estava ali atuando. Nós estivemos lá visitando um distrito policial e eles nos mostraram, né, uma atividade de contenção a um grupo neonazista que veio para assistir uma partida de futebol, que depois promoveu assim um quebra-quebra, uma violência assim generalizada. Mas a polícia acompanhou, registrou e todos foram presos. Tá? Mas eles também têm problemas, por exemplo, eles já começam a rever questões em torno, por exemplo, assim, da prisão perpétua, né, em função do custo. Então hoje,
hoje, meu amigo, minha amiga, o custo de determinados serviços públicos e o encarceramento é um deles, ele pesa muito na fatia orçamentária de qualquer governo. Nós não podemos mais, por exemplo, num período eleitoral como esse que se avizinha, acreditarmos em soluções mágicas ou tiradas de cartola ou vindas em saco de Papai Noel, Dr. Tino e Dr. Cláudio. Nós precisamos sim de candidatos que, com a sua experiência em determinados segmentos, seja ele de saúde, educação ou até mesmo de segurança, que possamos ter, né, uma luz nesse horizonte, nesse final desse túnel aí. Nós precisamos cada vez mais de medidas de Estado e não de governo, porque daí o governo passa, vem um outro e começa a aplicar, né, as suas mágicas. E eu queria aqui parabenizar o Dr. Cláudio, a figura do nosso secretário de Segurança e do nosso chefe de polícia, o Dr. Emerson Bennett, que tem à frente aí um da Secretaria de Segurança e o outro da nossa Polícia Civil, empreendido todos os esforços no sentido de fazer um enfrentamento a essas questões de insegurança, a essas questões pontuais, como, por exemplo, o tráfico de drogas. A nossa polícia, ela, como todos os segmentos de Estado, Dr. Dino e Dr. Cláudio, ela carece de uma série de recursos. Tá? Constantemente nós temos todos os problemas que os senhores ouvem falar aí nos outros segmentos. Nós temos também problemas estruturais, né? Problemas de verba de combustível, manutenção de viatura, sucateamento. Pessoal, efetivo, né? Mas o efetivo dispensa comentários, né? Nós já até abordamos isso aí na vez passada aí, e dispensa comentários. Mas cada vez mais a polícia procura dentro da gestão do que se tem, fazer mais com o que se tem. Então, ao encerrar aqui esse registro, parabenizando o nosso secretário e o nosso chefe de polícia, eu preciso dizer para os senhores que é sim muito, mas muito importante que o senhor, que a senhora, ao começar o período eleitoral, verifique a situação assim, ó, do que realmente pode ser feito, porque nós não temos mais condições de ficar chovendo no molhado. Nós precisamos saber que isso pode ser feito, vai ser feito e o resultado vem logo ali. Sim, e hoje tem uma situação importante, só para complementar isso. Nós temos o Google. Vai lá, bota o nome do cidadão que está te pedindo o teu voto, bota o nome dele lá, vai buscar o histórico dele, vai saber quem está ali. Porque hoje não tem mais. Se botar o meu nome ali do Dr. Cláudio, do Nelson, vocês vão saber lá que eu atuei em tal lugar, que eu fiz isso, o Dr. Cláudio também, os processos até que nós atuamos como advogados. Então a informação está aí, está disponível, cabe a nós buscarmos a informação e buscar saber em quem vamos estar votando. De novo eu vou repetir, e todas as vezes que vier aqui eu vou voltar a dizer aquilo que venho dizendo já há bastante tempo. Desarmaram a população, o cidadão de bem está desarmado. Mas nos resta uma arma, que é o voto. Essa arma que nós temos, e com essa arma é que nós vamos poder mudar essa situação. Para poder estarmos com sensação de segurança, podermos estar com a educação, para podermos ter saúde. E é com a renovação, pessoal, não vamos se iludir. É com a renovação. Tá certo, então. Apenas para também participar com referência ao Uber, né? Esse aplicativo, os demais dois aplicativos, 99 mais o Cabify, né? Esses aplicativos, eles são muito visados pelos meliantes, primeiro porque o táxi, ele é identificado. Ninguém vai roubar um táxi, porque os taxistas são muito unidos e tem agora uma grande comunicação interna. Antes era por rádio, hoje pelo aplicativo, pelo WhatsApp, do qual eles informam imediatamente que tal veículo foi roubado. E é notório que qualquer táxi saindo de Porto Alegre,
ele é identificado por qualquer pessoa. Então, essa possibilidade de ser pego, ele é muito grande, então eles migram, né, para essa modalidade que seria um veículo discreto. Da mesma maneira que o passageiro quer chegar numa festa de forma discreta, de um carro particular, um carro mais moderno, um carro mais bonito, um motorista particular, também o cidadão lá que está querendo praticamente cometer algum tipo de delito, ele vai também buscar esses meios. Nós tivemos, há tão pouco tempo, Dino, 5 taxistas mortos, começou por Viamão, né, se eu não me engano, Sim. e foi até a fronteira. Então ela pensou, não era um delinquente, era um psicopata. Praticamente matar 5 taxistas numa elevada só. E não era de aplicativo. Não era de aplicativo. Então, pessoal, é uma satisfação estar novamente aqui com você, telespectador. A nossa programação, infelizmente, está terminando. Nossa programação poderá ser revista agora na quinta-feira e através dos nossos meios de comunicações sociais. Nós retornamos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde.